Bom, pessoal, boa tarde. Então, como a gente tinha combinado, eu vou fazer com vocês, né, o cálculo da nossa última aula prática, que foi a determinação, né, da concentração de sódio em salgadinhos extrusados, e a gente verificar se essa concentração que a gente vai encontrar de sódio está em conformidade com aquilo que estava no rótulo do salgadinho. No dia da prática, né, nós observamos lá no rótulo que essa concentração era de 262 miligramas de sódio em 45 gramas do salgadinho. Então, se você comer 45 gramas do salgadinho, você vai estar ingerindo 262 miligramas de sódio. Observe que essa concentração, né, ela tá em uma proporção, né? Ela não está em gramas por litro, mol por litro, ppm, ppb, né? Ela tem uma quantidade de sódio, né, num todo, que é o salgadinho. E a gente também realizou a prática e a gente leu uma concentração no equipamento. E aqui, então, eu peguei uma concentração de exemplo, tá? Dando aí 67 ppm. Então, como que a gente, né, depois que a gente determinou essa concentração em ppm, como a gente consegue comparar esses dois valores? Então, vamos relembrar, então, né, que ppm é partes por milhão. Se a gente leu 67 ppm, quer dizer que 67 partes em 1 milhão de partes, né? Então, o que quer dizer isso? Que eu tenho 67 partes de um soluto em 1 milhão de partes da solução. O nosso soluto, aqui no caso, o nosso analito, é o sódio. E a nossa solução é quem? É o salgadinho inteiro, tá? Então, né, se são partes por milhão, né, se eu tenho 67 partes de um lado para 1 milhão de partes do outro, é a mesma coisa que eu escrever que seriam 67 gramas de sódio em 1 milhão de gramas de salgadinho. Ou ainda, que são 67 miligramas de sódio em 1 milhão de miligramas de salgadinho. Se a gente divide esse miligrama por mil e transforma ele para grama, é a mesma coisa do que eu dizer que são 67 miligramas do sódio em 1000 gramas da solução, do salgadinho, né? Se eu divido mais uma vez grama por mil e passo, então, né, esse 1000 gramas para 1 quilogramas, eu posso dizer que são 67 miligramas de sódio em 1 quilo de salgadinho, né? E ainda fazendo diretamente, né, a conversão direta que vocês acham aí no Google, é que ppm é a mesma coisa que miligrama por quilograma, devido a toda a matemática aqui envolvida. Então, a nossa concentração de salgadinho, a nossa concentração de sódio, né, é essa, em ppm ou ainda em miligrama por quilograma. Então, já dá para eu comparar o que está no rótulo com alguma dessas relações que eu tenho aqui, né, que são as mesmas, né? E observem só, né, que no rótulo eu tenho a quantidade de soluto em quantidade de solução, que é um tipo também, é uma forma de expressar essa concentração. Ainda não dá para fazer. Por quê? Porque a gente teve um procedimento experimental onde a gente não analisou os 45 gramas, né, do pacotinho, mas a gente fez como se fosse uma diluição. A gente pegou apenas 0,5 gramas do salgadinho. Então, essa concentração que eu estou lendo no equipamento, né, é a concentração da minha amostra que eu preparei. E na minha amostra lá que vocês prepararam, vocês pegaram 0,5 gramas do salgadinho. Que tá até aqui, né, o item lá do procedimento, eu destaquei para vocês, que foi o que a gente fez. Então, a concentração de 67 ppm foi para 0,5 gramas do salgadinho. Tá aqui. X ppm será para 45 gramas do salgadinho. Por que eu estou fazendo essa conta? Para eu poder comparar com o valor que está lá no rótulo. Então, eu chego ao valor, né, que a concentração
de sódio, né? Considerando os 45 gramas de salgadinho, é 6.030 ppm. Porém, eu ainda não consigo comparar com o rótulo. Por quê? Porque aqui eu estou com uma unidade, ppm, e no rótulo, né, eu tenho a proporção de sódio no salgadinho inteiro, em 45 gramas. Então, né, eu posso fazer isso transformando a concentração, né, que na verdade não é uma concentração, né, é uma quantidade dentro de outra quantidade, né, uma quantidade de sódio do soluto, no total da solução, que seria o salgadinho inteiro, né? Considerando que uma parte de sódio do soluto está em 1 milhão de partes da solução, que isso é a mesma coisa que 1 miligrama, né, em 1 quilo da solução. Logo, então, a gente tem o quê? Que 262 miligramas estão em 0,045 quilogramas dos salgadinhos. Em 1 quilograma vai ter X. Fazendo essa conta, a gente vai ter que a concentração em ppm indicada no rótulo equivale a 5.822 ppm, ou ainda 5.822 miligramas por quilo. Agora sim, a gente pode comparar o valor encontrado pela leitura do equipamento com o rótulo do salgadinho, que foi ligeiramente maior. A gente pode até calcular aqui, né, quantos porcentos foi a mais. A gente considera que 5.822 está para 100%, 6.030 vai estar para X. Pessoal, com o valor, então, obtido, né, da análise de vocês, não esqueçam de comparar, não esqueçam de responder as perguntas do roteiro. Os valores fornecidos nos rótulos dos produtos estão de acordo com o padrão estabelecidos pela Anvisa? Os valores fornecidos nos rótulos dos produtos estão em concordância com a leitura da concentração que fizemos? Façam uma correlação da ingestão de sódio e os vários problemas adversos da saúde. Até mais!